O que é o linfoma? Tem se discutido muito isso atualmente. O linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático. Na verdade, ele faz parte do sistema imune do corpo. Todo o sistema linfático faz parte do sistema imune do corpo. E o que compõe o sistema linfático? Basicamente, os gânglios linfáticos, os órgãos linfáticos e os vasos linfáticos também. A função, basicamente, é o combate de infecções, porque ele faz parte também, além do combate das infecções, do sistema vascular. Quando o sangue é bombeado do coração, 100% é bombeado pelas artérias, 90% aproximadamente volta pelas veias e temos 10% que volta através do sistema linfático, fazendo uma espécie de filtro. Como é que acontece o linfoma, que é esse tipo de doença maligna? Ocorre um crescimento descontrolado de umas células do sistema linfático chamadas linfócitos, que são um tipo de células que fazem parte dos glóbulos brancos, que está responsável pela defesa do organismo, quando todo mundo sabe. Então, essas células alteradas se acumulam, ocorre a formação de nódulos, de tumores em diferentes partes do corpo, mas principalmente podendo acometer os gânglios linfáticos, o baço e a medula óssea. Tanto é que quando você vai fazer o estadiamento dessa doença, que é um mecanismo que você tem para poder medir a extensão da doença, você faz a biópsia muitas vezes da medula óssea. Quais são os subtipos de linfoma? Você tem o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. São subtipos que se comportam de maneiras diferentes. E desse caso é necessário também uma abordagem diferente, tendo também resposta diferente ao tratamento. Quais são os sintomas do linfoma de uma forma geral? Os mais comuns são o aumento dos gânglios linfáticos, são aquelas ínguas distribuídas pelo corpo. Vale ressaltar que as presenças de ínguas, desses nódulos linfáticos, são extremamente comuns. Ele pode aumentar no processo infeccioso, pode aumentar em processo alérgico, pode aumentar em processo inflamatório e também câncer, que o linfoma é um dos casos que a gente está dizendo. Então, ocorre o aumento dos gânglios linfáticos, ocorre também sudorese noturna, muito importante, perda de peso sem explicação e uma sensação de fadiga intensa. Lembrando que são sintomas inespecíficos e para você pensar em linfoma baseado nesses sintomas, tem que ter um conjunto deles atuando de forma que você possa pensar nisso. Como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira coisa, a gente tem que ter uma suspeita clínica, né? Ou seja, é um bloco linfonodal, uma íngua grande que cresce, e aí muitas vezes a gente vai para biópsia ou retirada completa desse íngua, desse bloco linfonodal, para a gente faz o diagnóstico. O estadiamento, que é a medida da extensão da doença, geralmente a gente faz através de exame de imagem, a tomografia, muitas vezes, e a ressonância magnética, a maioria das vezes. Como é que é feito o tratamento? Existem alguns fatores que influenciam no tratamento. O tratamento vai depender do estadiamento, que é a medida da extensão da doença, vai depender do tipo de linfoma e vai depender também do subtipo de linfoma e da condição clínica do paciente, da idade, se ele é um paciente mais debilitado, se está em boa saúde. De uma forma geral, as opções de tratamento são quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia e também o transplante de células-tronco desse paciente para poder refazer todo esse sistema linfático. É importante lembrar que o linfoma é uma doença séria, é uma doença importante, mas que tem boa resposta ao tratamento, uma boa taxa de cura com quimioterapia para boa parte dos pacientes. E os casos que não curam de imediato, existe um bom controle da doença, que muitas vezes se cronifica e pode ser acompanhado durante muitos anos com novas abordagens de tratamento. Então é fundamental na suspeita ou no diagnóstico de um linfoma que você tenha um acompanhamento especializado. Se você quer saber mais sobre assuntos como esse e outros assuntos relacionados ao câncer, é hora de se inscrever aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, para que você tenha acesso em primeira mão a esses conteúdos.